né? Aleluia. Mas repita comigo mais uma vez: 2023 é o ano da conquista. Nesta manhã eu quero compartilhar algo com vocês. Logo depois nós vamos ceiar, mas eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento no livro de 2 Samuel capítulo 12, do versículo 21 em diante. Vamos começar aqui no versículo 21 desse texto de 2 Samuel. E nesta manhã eu quero compartilhar um tema que eu já vou dizer já, mas vamos ler o texto primeiro. Eu vou ler na NVI, na nova versão internacional. Diz o seguinte: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falando com ele, e ele não quis escutar-nos, como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, perfumou-se e trocou de roupa, e depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou a sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Deus deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Amém, queridos? Eu gostaria nesta manhã de compartilhar um tema que faz parte de um agir de Deus que já está acontecendo aqui. Hoje eu gostaria de falar que a chave virou. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: a chave virou. Qual é o tema desta manhã? A chave virou. Eu creio, queridos, aqui nesse contexto que nós acabamos de ler, nós começamos a partir do versículo 21. Mas que história é essa? Que contexto é esse? O Senhor havia enviado a Davi um profeta chamado Natã, e ao chegar até Davi, depois que os homens chegaram numa cidade onde eles estavam ali, a Bíblia diz que ele começou, o profeta Natã, a contar uma história para o rei, ou melhor, Davi. E ele dizia que numa cidade havia um homem que era rico e havia um homem que era pobre, um outro rico e um outro pobre. E o rico possuía muitas ovelhas, muito bois, mas o pobre, ele não tinha nada senão uma cordeirinha, que havia comprado com muita dificuldade. Ele criou aquela cordeirinha. Ele estava contando essa história, o profeta Natã, para Davi. Com muita dificuldade, ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia ali, ela bebia ali, no copo dele, dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. E aí Natã, ele segue contando a viagem, que certo dia, um viajante passando na casa, chegou à casa desse rico, e então ele não quis pegar nada das suas coisas, das suas propriedades, dos seus bois, para preparar nenhuma refeição. E em vez disso, esse viajante, ele foi e pegou aquela cordeirinha daquele homem pobre.
E o que acontecia? Davi, quando ouviu essa história, a Bíblia diz que Davi se encheu de ira. Ele ficou muito irado contra o homem e ele disse para Natã: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Davi ficou muito revoltado com o que Natã estava contando. E aí naquele momento, ele diz assim: este homem, ele deve pagar 4 vezes o preço dessa cordeira, porque ele agiu dessa forma, sem misericórdia. Neste momento, queridos, Natã olha para os olhos de Davi e diz assim: este homem é você. Este homem é você. Natã disse a ele: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, eu o livrei da mão de Saul, eu dei a você a casa, mulheres, eu dei palácios, eu dei a nação de Israel, a nação de Judá, eu dei tudo o que você precisava. Será que não era suficiente e você ainda queria mais? Por que você desprezou? Isso era Natã, em nome do Senhor, estava dizendo a Davi: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você mandou matar Urias, os hititas, a espada dos amonistas. Você fez com que a mulher dele o que não devia ter feito. E a espada não se apartará da sua família, porque você desprezou o Senhor, a morte de Urias, por causa da mulher dele. E aí vem uma palavra muito forte sobre a vida de Davi. E Davi, queridos, nesse contexto, é tão interessante. Depois, se você estiver lendo, do versículo 1 até o versículo 20, conta essa história, a palavra que foi dita. E naquele momento Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus. E Natã naquele instante diz assim, olha que interessante isso. Davi reconhece aquele pecado. E Natã diz: o Senhor perdoou o seu pecado, mas entretanto você insultou o Senhor, porém a criança que nasceu de Betseba morrerá, não ficará viva. Queridos, todo pecado tem consequência. Nós podemos sim pedir perdão ao Senhor, Deus nos perdoa, Ele é misericordioso, mas todo pecado tem a sua consequência. E aí nós lemos, esse é o contexto da história, onde nós lemos a partir do versículo 21, aquilo que nós acabamos aqui de compartilhar. E na semana passada, queridos, quem estava aqui, aliás, não é na semana passada, como eu disse ainda há pouco, vem havendo um contexto de Deus falar conosco já desde o ano passado neste lugar. Aliás, de muitos outros anos, mas o ano passado houve uma intensificação da parte de Deus, com palavras específicas, ungidas, diretivas sobre nós, palavras de sabedoria, de conhecimento sobre nossas vidas nesse lugar. E neste ano, a partir de janeiro, Deus vem trazendo palavras específicas sobre esse contexto de nós sermos pais e mães e multidões sarados, de sermos discipulados, de sermos discípulos, de termos uma paternidade espiritual. Nós ouvimos Deus falar conosco sobre a importância de nós vivermos e resgatarmos a presença de Deus, queridos, neste lugar onde nós ouvimos aqui o Senhor usando o Miquil, a Gisele, trazendo essa palavra de Deus sobre a presença, e nós temos vendo Deus agir de uma forma afirmativa de que o tempo passado ficou no passado e um novo tempo se instaurou sobre as nossas vidas. E na semana passada, queridos, como eu gostaria, vocês que estão nos visitando, se foi convidado por alguém, cutuque quem te visitou e diga: pelo amor de Deus, me dá o link da ministração da semana passada. Não deixe de assistir o que nós ouvimos de Deus. Aliás, eu queria pedir a vocês que estão aí aí para colocar na descrição da ministração de hoje o link da ministração da semana passada. Eu gostaria muito de pedir que todos que estão aqui pudessem rever, pudessem ouvir
Na semana passada, queridos, nós ouvimos uma palavra da parte de Deus em que nós entendemos que o Senhor é aquele que nos cura, que restaura a nossa alma. Nós não podemos ficar com marcas nas nossas almas. Nós não podemos ficar feridos. Nós precisamos entender que muitas vezes as tatuagens que são feitas nos nossos ministérios, na nossa alma, de uma forma negativa, elas podem estar ali nos puxando para baixo e não deixa a gente romper e viver o propósito que Deus tem para nossas vidas. E quando nós vemos, queridos, esse texto que nós lemos e esse contexto, juntamente com vocês, eu gostaria nesta manhã de, a partir dessas experiências do rei Davi, podermos aprender algumas lições ou entender algumas chaves nas nossas vidas importantes, sabe, para mergulharmos nesse tempo em que nós já estamos vivendo neste lugar, mergulharmos nesse tempo em que nós cremos que a chave virou para então vivermos tudo que Deus tem preparado para nós. O que é um virar de chaves? Nós ouvemos esse, talvez jargão, essa frase, essas palavras em alguns momentos da nossa vida, na área profissional, corporativa, na área familiar, em várias áreas nós ouvimos, a chave virou, ou seja, alguma coisa mudou. Quando nós entendemos que a chave vira, que significa que uma porta está se abrindo, que um cadeado está se abrindo, que alguma coisa que estava presa está se abrindo, e é exatamente isso que nós cremos, que nesta manhã Deus já vem falando e hoje Ele confirma que essa chave já virou. Essa chave já virou na tua vida, essa chave já virou na nossa vida. E se você, como eu, creio que a chave já virou na nossa vida, eu quero aqui nesta manhã compartilhar a primeira lição que nós precisamos, Senhor, irmãos, aprender ou viver ou receber da parte de Deus para a gente seguir. Primeira lição, se você é daqueles como eu que vai anotando tudo, diga comigo: não permita que o seu passado influencia o seu presente. Esta é a primeira lição que Davi nos ensina. Nós não podemos permitir que as coisas do passado, que o nosso passado influencie o momento presente em que nós estamos vivendo. No versículo 20, eu quero que você acompanhe comigo todas essas lições que nós vamos nesta manhã compartilhar, são apenas 4. Estão baseadas nessa história de Davi. Versículo 20 diz assim: então Davi levantou-se do chão, perfumou-se e trocou de roupa. Vamos por parte. Essa parte A do versículo. Eu creio que as suas atitudes, as nossas atitudes, determinarão se você seguirá em frente ou não. São as nossas atitudes que determinam se a gente vai continuar ou se a gente para na onde nós estamos. As nossas atitudes, queridos, determinarão se eu vou continuar permanecendo, andando para frente ou não. O primeiro passo rumo ao futuro desejado, sabe qual é? Esquecer o passado. O primeiro passo para a gente alcançar o nosso futuro e viver o que Deus tem para nós, o amanhã, é a gente deixar o que passou para trás. Um exemplo disso, antes de falar sobre Davi, é o que o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e 14, ele é muito contundente quando ele nos ensina sobre isso, em que Paulo, ele diz assim, irmãos, ele chega aos irmãos que estão ali em Filipos, e diz, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo
para ganhar o prêmio da soberana vocação, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão adiante de mim. E eu creio, queridos, que é Deus quem abre portas, é Deus quem abre caminhos, mas às vezes nós estamos tão preocupados com o abrir dele, que esquecemos a importância da nossa ação de passar pelos caminhos que ele abre. Deus abre caminho, você crê nisso? Você crê que Deus abre portas? Às vezes nós estamos tão preocupados com isso, que Deus vai abrir uma porta, que de repente ele abre, e a gente fica meio tontão assim, meio não sabe que eu tenho que ter uma ação. Qual é a minha ação? Passar pela porta, entrar pela porta. E às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados, procurando porta aberta, caminho aberto, que a gente, hora que vê uma aberta, a gente fica meio que, você já ouviu aquela expressão assim, meio que barata tonta? A gente não sabe o que fazer. E existe uma ação da nossa parte, queridos. É necessário, é essencial que a gente confie no agir de Deus. Nós precisamos lembrar que esses passos depois do agir de Deus depende de nós. Deus, ele abre caminhos, Deus abre portas, e muitas vezes, queridos, nós estamos vendo tremendas portas, tremendos caminhos diante de nós, e nós ficamos ainda com medo, nós não temos uma ação de seguir adiante. Olha o que diz a Bíblia aqui, quando Deus fala com Davi, que o filho dele, os homens chegam, ele percebe, meu filho morreu? Ele diz, sim, morreu. Davi se levanta, Davi toma um banho, Davi, ele se perfuma, Davi troca de roupa. Opa, eu não tenho mais o que fazer. A primeira atitude, queridos, primeira lição, é não permitir que o nosso passado influencie o nosso presente. Muitas vezes nós estamos tão presos ao passado e não conseguimos avançar para aquilo que está adiante de nós. Uma vez eu ouvi um pastor da Unity Pentecost Church International, na cidade de Dothan, no estado de Alabama, nos Estados Unidos. Esse pastor, uma vez, ele disse algo que me impressionou muito numa das suas ministrações. O nome dele é Phil Harrison, pastor Phil Harrison. Esse pastor, ele disse que em vez de permitir que as dores da vida nos controlem, eu vou repetir para você ficar com ela aí no seu coração. Em vez de permitirmos que as dores da vida nos controlem, nós precisamos deixar que essas dores nos levem a um lugar de cura e restauração. Ao invés de nós deixarmos, queridos, que essas dores, as dificuldades, as coisas nos controlem, que nós vivemos no passado, nós precisamos deixar que essas dores se tornem um trampolim, se tornem uma ferramenta, se tornem um objeto, se tornem um lugar de cura, de restauração para as nossas vidas. Amém? Segunda lição, que se você crê que a chave virou, então vamos para a segunda lição. Diga comigo, mergulhe em um novo relacionamento com Deus. Essa é a segunda lição. Mergulhar neste novo relacionamento com Deus. Pastor, onde está isso? Vamos no versículo 20 de novo. Olha só o que diz o versículo 20. Então Davi se levantou do chão, levantou-se, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa. E o que ele fez depois? Depois ele fez o que? Entrou no santuário do Senhor e segunda lição que nós precisamos entender, queridos, quando a chave vira, não permitir mais que o meu passado influencie o meu futuro. Qual é a segunda lição? Mergulhar num relacionamento profundo com Deus.
Eu preciso mergulhar neste relacionamento profundo com Deus. Davi, ele entrou na casa do Senhor e o adorou, reconhecendo a soberania, a despeito das circunstâncias adversas que ele estava vivendo. Mas era uma circunstânciazinha assim. Imagina, o filho dele tinha morrido. Não era uma circunstânciazinha assim, queridos. Não era uma coisa basiquinha, não era uma dorzinha de barriga, não era uma dorzinha de dente, não era uma situação supostamente que às vezes nós enfrentamos, e não neste nível, e nós já estamos lamentando, chorando, reclamando, murmurando. A Bíblia diz que Davi, ele se levantou, se lavou, perfumou, trocou de roupa, foi para a casa do Senhor adorar. Segunda lição é mergulhar neste profundo relacionamento com Deus. Nós precisamos, que se entendemos que a chave virou, nós temos que entrar neste nível, porque eu creio que somente alguém que deseja mergulhar em um novo relacionamento com Deus, só esta pessoa é capaz de adorá-lo no momento mais difícil da sua vida. Se eu e você não entrarmos num relacionamento com Deus profundo, queridos, na hora das circunstâncias difíceis, da morte do nosso filho, espiritualmente falando, nós não vamos conseguir adorá-lo, não vamos conseguir exaltá-lo, engrandecê-lo. Ele acabara de perder o seu filho. A sua ação de ir até ele, como Davi foi, tenha certeza, nunca será em vão. A nossa ação de ir até Deus nunca será em vão. Lembre-se, queridos, de que a ação não é um acontecimento em si, mas ela é necessária, é essencial, essa tomada de decisão, para que nós possamos, queridos, nos tornar possíveis pessoas que cheguem ao lugar onde Ele está. Eu tenho que decidir. Eu tenho que chegar aonde Ele está me chamando. Eu tenho que ter este lugar secreto. O Senhor, Ele não quer te levar para um abismo. O Senhor não quer nos levar, queridos, a experiências desnecessárias. Todas as experiências que passamos têm um propósito. E eu e você precisamos sim confiar neste novo que Deus está nos chamando. A chave virou, eu vou entrar por ela. Se a chave virou, eu vou entrar por essa porta. Eu vou confiar no que Deus está me dizendo. Eu vou confiar no que Deus está falando. Eu vou confiar. E eu tenho que fazer uma outra coisa: me movimentar, queridos. A vida se faz com movimentos. Essa é uma palavra que Deus tem me inquietado há muito tempo, e qualquer dia nós vamos ministrar sobre isso. Aliás, faz parte desse processo. A vida se faz com movimento. Tudo nessa terra se faz com movimento. Em direção ao nosso Senhor Jesus não há lugar incerto. Em direção a Ele tudo dá certo. Ele sempre nos levará a esse lugar da promessa. Ele sempre nos levará a esse lugar da conquista. Terceira lição: se você crê que a chave virou, vamos aqui para a terceira lição. Está no versículo 24. Diga comigo: esteja pronto para ajudar outras pessoas. Quando a chave vira na nossa vida, queridos, se tem uma coisa que vira com ela, é essa percepção que vem sobre nós de ajudarmos os outros que estão à nossa volta. Versículo 24 diz assim: depois Davi consolou a sua mulher Betseba. E aí daqui a pouco nós seguimos. Mas olha o que ele fez. Davi consolou a sua mulher Betseba. Essa é a terceira chave, queridos, que nós precisamos, a terceira lição que nós precisamos captar no nosso espírito. Se a chave virou, eu preciso estar pronto para ajudar as pessoas que estão à minha volta. Era o esposo,
Sim, queridos, mas Davi, ele estava também sofrendo a perca do filho. Davi estava passando por um momento terrível, e ainda assim, nós percebemos que Davi reuniu forças para consolar Betseba. Mas por que ele só foi capaz de fazer isso? Porque, queridos, ele não permitiu que o seu passado estivesse influenciando o seu futuro, o seu presente. Por quê? Porque antes de fazer isso, a Bíblia diz, nós já vimos, ele se levantou, ele se lavou, ele colocou uma roupa nova, ele se perfumou, ele foi para a casa do Senhor, ele adorou o Senhor. Depois que uma pessoa, queridos, não fica presa ao passado, depois que uma pessoa tem um relacionamento mergulhado, profundo com Deus, a terceira lição é estar pronto para ajudar as pessoas, estar pronto para ajudar aqueles que necessitam. Davi, quando entendeu que era tempo de virar a chave, ele tornou-se uma pessoa pronta para ajudar aqui Betseba. É algo muito simples, queridos, que nós estamos vendo, mas é uma realidade que quando a chave vira na nossa vida, nós não ficamos quietos. As pessoas que estão à nossa volta, Deus começa a nos incomodar, e a gente percebe que dentro de nós uma necessidade de falar do amor de Cristo começa a brotar no nosso coração. A gente começa a ser um canal de Deus na vida daquela pessoa. Você entra no elevador do seu prédio, e aí entra alguém junto com você e começa a subir algo diferente, aquela vontade de falar, e aí você não fala, e aí você vai entrar em casa e aquilo fica te incomodando, diz, eu devia ter falado, e você fica naquela inquietação. Isso acontece com a gente, queridos, quando nós viramos, entendemos que a chave virou, e eu creio que a chave virou aqui. A chave virou. Você está na fila do banco, você está na fila do mercado, você está onde for, parou o seu carro para abastecer, e o frentista olha para você e você diz bom dia, e ele bom dia, e aí ele, quanto que eu completo, enche, ele diz pode encher, enquanto ele está enchendo o seu carro de gasolina ou de álcool, você pode encher ele de Deus. A gente pode aproveitar aquele tempo para encher ele do Senhor. Mas nós faremos isso, queridos, quando entendermos que essa chave virou na nossa vida. Você crê que a chave virou? Obrigado por esses 4. Você crê que a chave virou? Obrigado por esses 20. Você crê que a chave virou, querido? Oh, glória! Eu creio que a chave virou. 4ª lição, para a gente terminar aqui. Tenha coragem para seguir à frente. Diga à pessoa que está ao seu lado, tenha coragem para seguir adiante. Ela recebeu essa palavra ou não? Se não recebeu, diga de novo, tenha coragem de seguir adiante. Olha só o que diz o versículo 24. Vamos ler ele aqui. Nós lemos a primeira parte, nós vamos ler a continuidade agora. A Bíblia diz que depois que Davi consolou a sua mulher Betseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha que tremendo, queridos. O seu fracasso pode até ter muitas marcas, muitas, mas o seu futuro ainda está incerto. Pertence a Ele. O seu futuro ainda está intacto. O nosso passado, queridos, pode ter muitas marcas, e é por isso que eu incentivo você a ouvir a semana passada a ministração. Nosso passado pode ter muitas marcas, mas o nosso futuro ainda está intacto. Está intacto. Está intacto. E com a ajuda de Deus,
você e eu ainda podemos escrever o nosso futuro. Amém? Com a ajuda de Deus, queridos, nós podemos escrever o nosso futuro. Mas para que isso aconteça, você vai precisar ter coragem para seguir adiante. Seguir adiante. Olha o que texto lindo, queridos, que diz a Bíblia aqui. Depois que Davi, ele entendeu que o passado dele não controlava o seu presente, o seu futuro. Depois que Davi entendeu a importância de estar na casa do Senhor e adorar o Senhor no momento de grande dificuldade, ele entendendo que ele podia ser canal para ajudar alguém como ele ajudou, a Bíblia diz que ele seguiu adiante. O que ele fez? Deitou-se com a mulher, teve um outro menino. Deus deu o nome ali, eles deram o nome de Salomão, e Deus amou esse menino. Em outras palavras, ele não ficou preso no passado, a vida seguiu. Ele se deitou com a mulher, teve outra criança, Deus abençoou essa criança. Nós sabemos do reinado de Salomão, queridos, o que aconteceu. Nós somos descendentes de todo esse projeto de Deus. Nós precisamos nos mover, queridos. Eu repito o que eu disse ainda há pouco: a vida se faz com movimentos. Nós não podemos ficar parados. A Bíblia diz: esse homem que nasceu, Salomão, certa vez ele escreveu lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que aquele que espera o vento nunca cegará, aquele que olha para as nuvens nunca cegará, nunca semeará, nunca plantará. Este homem, queridos, que disse isso, nós precisamos hoje viver o que ele disse. Portas separam ambientes, e nós precisamos sair do ambiente que estávamos e entrar no novo ambiente. Se a chave virou, queridos, eu preciso sair deste ambiente em que eu estava e entrar, acessar um lugar novo. Nós precisamos sair do lugar velho e entrar neste lugar novo, porque a chave virou. A chave virou. Por exemplo, suponhamos que você mora em um condomínio, e aí você, antes de sair do seu condomínio, você vai passar pela guarita ali. Agora imagine comigo, você chega lá com o seu carro, tem um porteiro controlando a entrada e a saída, você precisa sair daquele lugar, você, para sair daquele lugar, tem que passar por aquele portão, não tem outra ocasião. Agora escute, o portão está na sua frente, o porteiro abriu o portão está aberto. Eu lhe pergunto, vai adiantar você ficar parado naquele mesmo lugar e não se mexer? Quantas vezes isso acontece, queridos? Deus abre uma porta, um portão, está aberto, o porteiro abriu. A gente até está olhando a porta aberta, mas eu tenho a minha parte, eu preciso me movimentar, eu preciso mexer. Se o carro, sei lá, é desses hoje híbrido que você para, ele já desliga, no mínimo você tem que acelerar de novo para ele sair e você passar por aquele portão. Mas se você é daquele que está dirigindo e foi engatar e morreu, afogou, você tem que ligar a chave de novo e dizer vamos embora. Se você é daquele automático que o carro está ali parado, funcionando, no mínimo você tem que pisar, tirar o pé do do freio e pisar no acelerador para que ele vá. Ou seja, a gente tem que sair de um lugar para entrar no outro, e Deus já abriu a porta, queridos. A chave virou. Vamos aplaudir o Senhor. A chave virou. Em outras palavras, Deus abre porta, mas a escolha de ir até ela e aproveitar o que existe do outro lado é completamente escolha nossa. Por quê? Porque o Senhor te entregou a liberdade de escolha. Deus nos deu a liberdade de escolha. Tem muitas portas abertas
E tem muita gente passando por essas portas, crescendo. E eu creio que isso está acontecendo aqui, queridos. Muita gente que chegou, está chegando agora, já está entendendo, a chave virou. E a pessoa já está acessando um outro lugar. E Deus está abrindo portas, Deus está dando oportunidades. E essa pessoa está passando. Mas tem algumas pessoas que infelizmente viu a chave virar, a porta se abrir e ainda está olhando. Ainda está olhando. Não dá mais. Diga à pessoa que está ao seu lado: não dá mais para ficar desse lado, a gente tem que ir para o outro lado. Temos que ir para o outro lado. A chave virou. A chave virou, queridos. A chave virou, Nicolas. A chave virou, Ramon. A chave virou. Não dá mais para ficar, cara. A chave virou. Deus, amados, Ele só pode nos guiar em um caminho, se você desejar caminhar em direção a esse caminho. Deus não vai nos obrigar. Deus não vai nos forçar. Deus não vai pegar a gente assim, sabe, as forças, e obrigar a gente a fazer a vontade dEle. Preste atenção aqui, queridos. Primeiro, o passado de Davi tinha muitas marcas. O filho estava morto, mas se ele não acreditasse que era tempo de avançar, se Davi não acreditasse que era tempo de ir para frente, Davi teria arruinado a sua vida e o seu reino inteiro, a ponto de nós não sermos descendentes hoje de Jesus, que veio de lá da tribo de Judá. Nós não teríamos um Salvador. Se Davi não tivesse entendido que ele não podia mais ficar preso no passado, nós não viveríamos o que vivemos hoje. Concluindo, se você crê e eu creio que a chave virou, primeiro, vamos recapitular: não permita que o seu passado influencie o seu presente e o seu futuro. Segunda lição: mergulhe em um novo relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, como nunca na sua vida. Amados, eu estou me incluindo nisso. Eu sirvo ao Senhor. Agora no dia 25 de fevereiro que passou, nós tivemos aqui um dia inteiro com os líderes, mergulhando num tempo novo. Eu estava completando 33 anos naquele dia que eu conheci a pastora Priscila. Vocês já sabem, esse ano eu completo 50 anos de idade, assim como a Priscila. Completamos 30 anos de casado. E eu tenho quase 34 anos de vida cristã. Eu estou, queridos, com meu coração queimando tão forte. Parece, Igor, que eu me converti ontem. Parece, não é, Gabi, que a gente aceitou Jesus de novo. Parece, não é, pastor Miquel, que Deus está derramando uma fome, um fogo, uma sede. E nós precisamos entrar por essa porta que a chave já virou, queridos. A chave já virou. Nós não podemos ficar mais retidos, parados, esquecido nas nossas lamentações, porque aquele ministério que eu vivi foi tão bom. Aquele tempo que o culto começava, que era a minha realidade, 5:30 da tarde e terminava 11 da noite, 2, 3 horas de adoração, babava no chão. Oh meu Deus do céu, a gente deitava e ali a gente rolava. A gente ia para um templo, queridos, que não era nada disso tão lindo com ar-condicionado. Era um lugar, um barracão que funcionava uma tecelagem, tudo sujo, e quem limpava o chão era a nossa roupa, porque a gente rolava naquilo. O mover de Deus era tão grande. Uma igreja que começou com 38 pessoas, em 2 anos, 3 estava com 400 pessoas, queridos. Não era eu pastor, fazia parte da liderança, mas o que eu quero dizer é que a presença de Deus fazia tanta coisa, tantas coisas,
curas, tantos sinais e tantos milagres, mas Deus não vai levar a gente para aquele lugar mais. Aquilo passou. Se foi bom para aquela época. Se foi ruim para aquela época. Deus tem o melhor para nós a partir de agora. Ficar, queridos, pensando no que Deus fez, no que passou, naquele pastor, naquela liderança, naquela igreja. Deus tem algo novo para nós aqui hoje. Mergulhe num relacionamento profundo com o Espírito Santo. Terceiro, esteja pronto para ajudar as pessoas. E quarto, tenha coragem de seguir adiante. Amém. Semana passada nós falamos sobre um reset, uma ressignificação, um reesclarecimento que já começou a acontecer. E nós estamos vivendo isso. O importante é a gente ter a nossa motivação correta e sondar o nosso coração. Lembra da história daqueles 2 netinhos da vovó que eu contei semana passada? Qual era a motivação correta? Se era ou não? No entanto, se a gente tem uma motivação correta, queridos, a primeira coisa que a gente tem que receber é uma palavra diretiva, rema da parte de Deus. E nós já recebemos essa palavra aqui. Esse é o ano da conquista. Segunda coisa que nós falamos: se a gente quer crescer por fora, nós temos que crescer aqui por dentro. E se a gente quer crescer aqui por dentro, a gente tem que arrancar aquilo que está entulhando o nosso coração. Tem que jogar toda a sujeira fora. Se a gente não, queridos, nós não vamos crescer por fora se nós não crescermos por dentro. E eu trouxe a experiência. Vocês devem se lembrar. Hoje, Hong Kong, o lugar onde existe a capital das tatuagens. A tatuagem que mais se coloca no corpo das pessoas é Born Loser, nascido perdedor. Porque já está na mente da pessoa o que ele exterioriza fora do. Ouça a ministração da semana passada. Pegue esse espírito, esse tempo, queridos, em que nós estamos vivendo. Porque Deus em Cristo já destruiu todos os, sabe como diz Paulo, todos os pensamentos negativos, que eles já foram destruídos em Cristo Jesus. Nós falamos isso, queridos, uma vez que o diabo pega tantas mentiras que nós não conseguimos, vai formando aqueles pensamentos negativos. Isso cria uma altivez que são os upsomas. Os upsomas são aqueles redutos, aquelas barreiras que vão formando dentro do nosso coração. Essas altivezes juntas se tornam sofismas. Essas sofismas, queridos, criam uma fortaleza. E essas fortalezas são esses traumas, essas marcas na alma. São essas tatuagens dizendo que a gente não consegue, que a gente não vai andar, que a gente não vai correr, como Roger Bannister. Vocês devem ter ouvido Roger Bannister, queridos, um homem que nasceu para ficar a vida inteira numa cadeira de roda, mas ele disse: eu vou andar. Depois ele disse: eu vou correr. Depois ele disse: eu vou quebrar um recorde. Sabe que Deus falou comigo essa semana? Eu vou deixar isso aqui para terminar. Esse ano é o ano de nós quebrarmos os recordes espirituais. Pegue essa palavra do Senhor nessa manhã. Esse ano é o ano de você quebrar os seus recordes espirituais. Se você já leu a Bíblia uma vez no ano, você vai quebrar recorde, vai ler 2. Se você já passou 3 horas adorando, esse ano vai quebrar recorde. Você vai passar 6 horas orando, adorando. Se você é daqueles que já ficou 5 horas babando, chorando, não sei o que, Deus vai levar você a 10, 12 horas agora. Esse ano é ano de quebrar recordes espirituais. Escute nisso, escute isso da parte do Senhor. Tome posse dessa palavra, porque você vai chegar lá no final, lá naquele culto de Thanksgiving, nós vamos falar assim: olha, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu nunca vivi uma experiência como eu vivi esse ano. Já tantos anos te servindo, mas Deus neste ano trouxe algo novo na minha vida. Meus olhos se abriram para isso e eu estou vendo o que Deus está fazendo, e eu nunca mais voltarei a ser o que eu era, porque Deus está me levando a um novo nível, um novo tempo na nossa vida. E tem jeito, queridos, de quebrar essas tatuagens na alma? Claro que tem. Lembra? Sangue e luz, luz e sangue.
muita luz da palavra, muito sangue de Jesus, muita palavra, muita palavra, muita palavra, muita palavra, muita palavra. Coloque-se de pé nessa hora, eu quero orar contigo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.